Eu acho, às vezes, que a gente tá vivendo um apocalipse muito grande quando eu vejo notícia de fã. Na verdade, comportamento dos fãs em geral. Isso tá trazendo proporções muito absurdas e eu quero muito entender aonde a gente vai chegar. Ou até que momento a galera vai deixar isso tranquilo e as pessoas vão fingir e não vão comentar sobre. Então, eu queria trazer aqui na verdade, eu vou usar, eu vou citar esse caso mais pesado, porque não que eu não queira discutir sobre ele, mas o acontecido em si não tem muito o que ser dito. Foi tipo uma tragédia. E não tem muito o que dizer. Aconteceu o que aconteceu, mas a reflexão em relação a por que chegamos nesse ponto é muito importante. E eu queria muito entender porque é que assim, eu vou falar assim, ai, grandes influenciadores não estão falando sobre isso, é porque também eu não sigo muitos grandes influenciadores, eu sigo mais os meus amigos, mas é, eu quero muito saber quem vai tirar esse elefante da sala, saca? É, e começar a falar sobre, né? E eu queria falar um pouco sobre o caso da Mina, da fã do E-Hype, que tragicamente tirou a própria vida dela. Primeiro que aconteceu da forma mais apocalíptica possível, que eu acho que traduz muito o caos e todo o fim do mundo que as redes sociais estão transformando a sociedade hoje em dia. Que foi o fato dela ter feito isso durante uma live, né? Eu acho que essa é a primeira alegoria desse caso que a gente tem que levar em consideração e refletir uh, para tudo, assim, como a gente tem consumido a internet, como os fãs têm sido consumido a internet, né? Eu acho que falar que culpa foi cyberbullying, eu acho raso, porque não foi só um cyberbullying, não é simples assim, né? Tem muitas camadas além que somam e que desemboca no cyberbullying como principal ferramenta de agressão e, enfim, né? E de represálias e etc. Né? Então, eu acho que também a galera trazendo isso como um simples cyberbullying é uma forma muito rasa. Ah, vamos combater o cyberbullying. Sim, mas não é sobre isso. Eu acho que não é só sobre isso, né? É... Então tem esse ponto. Vou contextualizar brevemente para vocês para ilustrar um pouco o que eu tô querendo dizer, tá? Bom, para quem não conhece a Mina, ela era uma fã do Enhypen, ela é uma engine japonesa, né? E ela acompanhava assiduamente o Enhypen, principalmente o Nick, né? O Nick era o bias dela. Pelo que eu pesquisei, e é assim, é foda porque os fatos, não existe uma história certa e central. Porque é gente contando sobre o que viu, gente contando o que acha que viu, gente contando o que acha que sabe. Então, de fato, fato mesmo, só tem a live registrada e o que a polícia publicou, né? Porque todo o caos e tudo que vem desenvolvendo depois tem 1 milhão de arestas e 1 milhão de lados e obviamente não dá pra, assim, como é que eu posso dizer? Confiar, né? Porque, abrindo um parênteses antes de começar essa história, tem uma movimentação online muito foda que é assim, principalmente em relação a fã, né? As pessoas perderam qualquer senso de interpretação de texto e de vídeo na internet. As pessoas não. A sensação que eu tenho é que as pessoas não estão interpretando mais. Elas leem como, como algo que as favorece e dão o significado que elas querem achar ou que elas querem que seja verdade, né? Então a gente tem muito esse problema das pessoas não terem mais capacidade, vontade ou habilidade, talvez, de fazer uma interpretação de vídeo de texto, né? Isso torna a vida, por exemplo, do produtor de conteúdo de opinião muito mais punk, né?
no sentido geral. E, de certa forma, favorece muito a inflamação, digamos assim, das pessoas nas redes sociais, porque você pega algo que foi dito, e aí você vai fazer um comentário sobre aquilo, sem mesmo ter a mínima vontade de fazer uma interpretação de texto ou de enxergar mais de um lado daquela situação, e aí em menos de 3 minutos que você lê um texto, que muitas vezes tem tipo 3 linhas, você já faz um comentário logo em seguida, que você nem digeriu aquele assunto direito. E aí você vai fazer aquele comentário baseado num achismo seu de algo que seja o ideal para você. E muitas vezes esse comentário automático pode ser muito agressivo, né? Então, eu vou exemplificar para ficar mais simples, assim, para vocês conseguirem entender onde eu quero chegar, né? Então, como eu falei, tem vários lados e eu acho que nunca vai saber realmente o que rolou com a mina. Na verdade, o que rolou se sabe, não sabe o passo a passo certinho e verídico dos fatos, né? Que proporcionaram, né? Que foram a base para essa tragédia, enfim. O primeiro ponto é que muita gente espalha e que, pelo que eu entendi de tudo que eu li aqui até agora, lembrando que estou gravando esse vídeo numa quinta-feira, dia 7 de agosto, qualquer coisa que sair depois aí eu já não vou ter conhecimento, vai ser algo novo pra mim. Muita gente fala que ela era uma Sasseng, né? E eu já vi muita gente falando que ela não era uma Sasseng, que ela era uma pessoa muito, muito, muito fã do Enhypen. E eu acho muito louco isso ser um argumento. Tipo, não interessa. Não interessa. Né? Esse é um ponto muito foda. A gente não quer. Pelo menos eu acredito que não, né? Espero que não. A gente não quer saindo fazendo uma caça às bruxas assassins. A gente quer que tenham leis, né? As pessoas que querem proteger os seus artistas, que tenham leis, que tenham multa, que tenham mais proteção, né? A gente não vai aí fazer o paredão das Sasengs e acabar com elas. Não é isso. Então, assim, o fato dela ser Sasseng ou não deveria ser argumento. A gente parte desse princípio, né? Mas tem esse detalhe. Ela era muito, muito, muito fã do Enhypen e especificamente fã do Nick. Então ela participava de vários fansigns, várias fancalls, tals. Há quem diga que o Nick até reconhecia ela. Isso rola, tá? Até onde eu sei, rola até com o Sasseng. Tipo assim, eles sabem. E que chega uma hora que é impossível o cara não saber. Tipo, a pessoa tá lá fazendo fancall com eles todas as vezes. Obviamente que eles vão reconhecer um ou outro, né? Principalmente a Coreia do Sul, que é do tamanho de um bairro da cidade de São Paulo, que todo mundo, em teoria, se conhece. É muito complexo os caras, né, ou idols, enfim, não saberem quem é quem ali, né? Normalmente rola até não necessariamente no K-pop, as pessoas normalmente sabem, os artistas normalmente sabem, por exemplo, quem são os donos de grandes fandoms e fansites. Até aqui no Brasil mesmo, tipo, quem é o dono do fã-clube, sei lá, da Anitta? A Anitta deve conhecer, entendeu? Muito provavelmente possa até rolar algum tipo de, vai sair primeiro no fã-clube oficial X. Então, essa relação acontece, e as pessoas se conhecem, tipo assim, não é algo absurdo de rolar, né? Então, faz muito sentido. Faz muito sentido. E aí, o que rola? Ela era muito fã do Nick, né? E aí, eu não entendi se... Eu sei que ela é japonesa, mas eu acho que ela morava na Coreia do Sul, um negócio assim. E aí ela foi pro show que rolou nos Estados Unidos, né? Um dos shows dos Estados Unidos. Eu tô com um pigarro péssimo. Enfim, ela tava num dos shows dos Estados Unidos. De primeira, o que tudo indicava é a história que foi contada. A história que foi contada não, o vídeo. Ela pega um buquê de girassóis e joga no palco. Claramente o buquê, até então você tira essa conclusão, né? Que o buquê era pro Nick. Só que quem pega é o Sunu. O Sunu, ele pega o buquê e aí ela começa a tentar falar pra ele, entregar o buquê pro Nick. E aí, aqui rola as vertentes.
que é muito curioso. Muitas pessoas falam nas redes que ela foi extremamente agressiva na hora de falar com o Sunu. O que também não é argumento. É muito louco, porque as pessoas vão dando esses argumentos como se isso justificasse alguma coisa. E não justifica. É isso que é muito. Ah, mas ela foi muito agressiva. Bicha, pouco importa. Pouco importa. Conheço pessoas bem mais agressivas que, né, ninguém fala nada sobre. Mas, enfim. Falaram que ela foi muito agressiva com o Sunu e tudo mais. No vídeo, o que percebe-se no vídeo é que o Sunu realmente fica um pouco assim de tipo, meu Deus, o que eu farei com esse buquê? Eu acho que ele deve ter percebido que era pra ser entregue pro Nick, mas aí ele pensa assim, será que devo? Será que não devo? Rola muito essas coisas no palco, tipo de artista, será que é permitido pegar bandeira? Não é permitido pegar bandeira? Tem muitas vezes recomendação, inclusive da empresa, tipo, não pegue nada que os fãs joguem. Então, assim, os artistas não pegam, às vezes é recomendação. Então, tipo, essa confusão do Sonu é óbvia, tipo assim, é legítima, não necessariamente ele ficou especificamente frustrado ou irritado ou nervoso com ela. Eu acho que existe essa possibilidade, essa margem para interpretação também, que as pessoas simplesmente jogam no lixo e não pensam sobre, né? Então, eu vejo que é uma interpretação possível também. Ele escolhe devolver o buquê para ela. Aí entra um fato muito importante. A galera fala que ela ficou muito irritada depois. E aí eu penso, quem fala que ela fica muito irritada depois? Porque assim, se você tá num show, numa arena, com bilhões de pessoas, 1000 pessoas, e você tá rolando o show do Enhypen ali, você que é fã, né? Se você tá no show, você provavelmente é fã. Você vai prestar mais atenção numa pessoa X do que prestar atenção nos caras? Assim, e qual o poder supremo da sua visão de saber se ela tá triste, se ela tá puta, se ela tá. Como que ela tá? Esse comentário vem o quê? De gente que tava perto dela? Que seriam, tipo, 2, 3, 4 pessoas que de fato estejam, assim, de fato, realmente prestando atenção nela? Que seja 10 pessoas, porque essas 10 pessoas são confiáveis. Entendeu? E aí você tem a história podendo ter várias interpretações. A interpretação que mais rolou na internet foi que ela ficou muito puta e, enfim, frustrada, etc e tal, e foi agressiva e bibi. O que mesmo que tenha sido verdade é plausível, tipo, você queria entregar o bagulho pro teu bias e o teu bias não recebeu. Você vai ficar frustrada, óbvio que você fica frustrada. Tem gente que fica frustrada com muitas outras coisas, né? Então, também outra coisa legítima ela ter ficado frustrada e tá tudo certo, né? Enfim, mas eu acho que tudo isso foi até que de boa, na minha interpretação. O que pegou foi que, logo depois, o Nick fez uma live. E é aqui que eu acho que é uma bomba muito grande. E eu acho que tem muitas interpretações diferentes, tá? Nick faz uma live e, pelo que eu entendi aqui, eu peguei uma postagem do Eudorei Amei, que elas fizeram uma postagem sobre. E aí elas explicam numa das descrições aqui o que o Nick teria falado nessa live, né? Ela falou que o Nick fez um comentário sobre a etiqueta em shows, dizendo que gostaria que os fãs apenas aproveitassem a apresentação sem tentar chamar a atenção individual. Muitas pessoas passaram a associar a fala dele ao ocorrido com a mina, e ela se tornou alvo de intensa campanha de ataques. Então, o que eu acho, de novo, poder da interpretação de lados diferentes, né? O que eu acho, sabendo que existem problemas de tradução, sabendo que, tipo, o Nick é japonês e ele tá falando coreano que não é uma língua mãe dele, então, ou seja, ele talvez nem... Assim, às vezes existem palavras em japonês que podem explicar muito melhor isso do que em coreano, isso rola em português, mesmo se você fosse fluente em outra língua, se a sua língua materna é o português, talvez você consiga ser muito mais claro em português do que qualquer outra língua, e tipo, isso rola, obviamente, né?
Existe também o problema da tradução, dependendo de quem, para onde vai a tradução, depende de quem faz a tradução na live e vai postando pra galera. Depende de muitas coisas, muitas interpretações, dá margem para muitas interpretações. A interpretação que eu faço deve ser muito punk, enquanto artista. Você numa arena gigantesca, você foi lá, treinou, ensaiou e etc e tal, e você se acabar se apresentando para telas, né? Para câmeras. Tipo assim, as pessoas. Você tem vários membros, e aí tem alguém na sua frente que ou tá filmando só você, ou nem olha pra sua cara. Então eu imagino que deva ser algo bem frustrante, né? Então acho que o Nick quis dizer um pouco disso, tipo, aproveitem o show, né? Tipo assim, vão viver. É muito curioso, porque o K-pop ele é uma indústria que ele fornece muito material audiovisual pro fã, assim, tanto físico como digital. O que mais tem é material de alta qualidade, inclusive entregue para fã. Obviamente que tem uns pagos, né? Por exemplo, foto-livro de álbum, você paga o álbum de K-pop, enfim. Mas, assim, a quantidade das redes são pessoas super ativas, assim. Então não é como se você não tivesse. Você não vai ter nunca vídeo deles, né? Tipo. E mesmo assim, tem gente que, em vez de. Eu entendo. Ah, vou filmar um refrão, vou filmar um negócio aqui, beleza. Mas tem gente que fica o show inteiro com o celular. E aí tem duas visões, né? Uma, qual que é a brisa? Tipo assim, você fica revendo várias vezes esse filme depois que você chega em casa, você não consegue só viver aquele momento e gravar na sua memória de quando foi legal e talvez, sei lá, ver vídeos oficiais que com certeza a página dos meninos deve soltar, alguma coisa assim no Twitter, sei lá. Ou tem a outra parte também que, bom, você que pagou o seu dinheiro, né? Faça o que quiser, né? O dinheiro é seu, você pagou o ingresso, tarará. Mas eu acho também legítimo o desabafo do Nick falando, pô, complexo, né, galera? Só que aí eu acho que rola eu acho que rola uma questão muito foda, que é uma questão, é um ponto até que eu já trouxe aqui em outros vídeos da identificação negativa, né? As pessoas se identificam com algo negativo. E aí elas tentam negar isso até a morte. Então, tipo, por exemplo, o Nick fala dos fãs em geral. Porque eu acho muito impossível. Muito impossível. Muito mesmo. Muito coisa de fanfic de anime. De todas as pessoas presentes no show, o Nick ter se incomodado com uma única pessoa. E além de ter se incomodado com uma única pessoa, ele ainda tem a pachorra de abrir uma live para falar desta única pessoa em milhares que estavam ao redor dele durante o show. E, tipo, é muito. Você concorda que é muito surreal? É muito impossível. É muito impossível. Então é muito óbvio que ele falou no sentido geral de todas as fãs. Né? Porque eu consigo imaginar quem foi em show de K-pop consegue ver e visualizar o mar de celular que é. Hoje em dia em qualquer show, né, na verdade, mas é que em show de K-pop o negócio pega. Principalmente nos da Ásia, né, principalmente na Coreia, a galera com uma câmera gigantesca, assim, batendo na sua cabeça. Então, você entende que é impossível ele estar falando dessa única pessoa, né? Mas, como existe essa identificação negativa, como as pessoas falam, putz, sei lá, eu filmei o show todo, eu tô tomando uma bronca do Nick. E aí tem essa menina falou, não deve ser pra mim. Imagina, eu sou uma fã incrível. Não deve ser pra mim. Eu fui super legal, eu super apoio, eu super tô lá, super tô se divertindo, ele sorriu pro meu celular. Não fui eu. E aí na internet lança essa, alguém chega e lança, mas isso não foi aquela mina do girassol? E aí se instala o caos. Né? É muito mais fácil você jogar a responsabilidade na outra pessoa do que entender que, tipo, putz, eu filmei o show todo. Talvez seja mais legal, tanto pra mim quanto pra eles, eu filmar menos e viver e experienciar outras coisas. Ou eu filmei mesmo, foda-se, paguei meu ingresso, quero que se lasque. Ele que reclame aí também. Entendeu? Não. É muito mais fácil.
debulhar todo esse sentimento, essa culpa na outra pessoa, né? E foi o que aconteceu. As pessoas, as fãs começaram a ligar, fazer essa conexão absurda da live do Nick com o que aconteceu com a mina, né? E não foi tranquilo. Claramente não foi. Ela foi massacrada na internet por causa das fãs. Assim, detonada. Detonada. Até chegar esse momento que ela... Na verdade, teve um momento anterior que ela entrou no Twitter, ela ainda chegou no Twitter e tentou se explicar, pediu desculpa e falou que tinha 2 buquês, que tinha um buquê, o amarelo era pro Sunu e o de rosas vermelhas era pro Nick. Aí veio gente também, essas pessoas com olhos afiadíssimos, que estavam super atentas, super prestando atenção em tudo, falando que não, eu não vi esse buquê de flor, esse vermelho eu não vi, né? Porque, claro, vamos confiar numa pessoa aleatória em vez da pessoa que está, né, falando que tava com buquê, né? Vamos confiar em outra pessoa, óbvio. Nessa pessoa que tava realmente prestando atenção na vida dos outros. E aí, apesar disso, ela foi ainda fazer uma live e aí rola esse pra mim, que é o apocalipse da sociedade humana, que é uma jovem de, tipo, 26 anos tirar a própria vida em live. Em live. Assim, eu acho que passamos de todos os limites possíveis e existentes. E aí, quando a gente passa desses limites, não é possível que ninguém esteja notando que tá acontecendo alguma coisa, né? Do mesmo jeito que é o que eu vou fazer agora, eu vou ligar esse tipo de comportamento a vários outros que seguem um padrão muito próximo de agressividade em relação à fã, né? Você tem o caso da mina que foi o mais trágico, mas você tem pequenos degraus que chegam nesse topo do absurdo, né? Você tem fã derrubando artista em aeroporto, você tem fã estourando vidro de shopping, você tem fã invadindo área de embarque, invadindo avião, que bota em risco as pessoas todas dentro do avião. Entendeu? A gente tem que associar esses casos e entender que, e aí, galera, quando que a gente vai começar a fazer alguma coisa? Quando que algo vai começar a ser feito? Que eu não entendi. Obviamente, né, que existem alguns pontos importantes aqui. O K-pop não foi o grande vanguardista disso, né? Tipo, ai, não, mas é porque são as capopeiras, são assim mesmo. Não, gente, uma das maiores tragédias do mundo da música aconteceu em 1900 e bolinha, onde o John Lennon foi assassinado por um fã, né? Então, não foi exatamente o K-pop que inventou os stalkers, né? E vários outros casos de vários outros artistas americanos, europeus, enfim, que aconteceu coisa parecida, né? O problema é que em 1900 e tralalá não tinha internet, né? E uma coisa que eu acho que é o fundamental, a base do marketing do K-pop, que é essa conexão forçada, né? Essa relação parasocial monetizada em relação do fã ao idol, né? Essa relação o K-pop conseguiu botar ela num potinho e vender. E aí você tem vários comportamentos de fã que fica muito palatável, não é a palavra certa, mas fica muito assim, é muito impossível você recusar, né? Então, acho que até antes da pandemia, assim, logo com o início das redes sociais, você tem esse movimento crescente das pessoas se isolando, né? Porque rede social, a gente fala, não é uma rede social, né? Ela não, apesar de você achar que, ai meu Deus, comecei a falar com aquele meu primo que eu não via há anos, uma amiga de escola, encontrei ela no Facebook, uau, somos grandes amigas agora, de novo. Rede social não é exatamente um lugar social. Rede social, ela mais, na minha singela opinião, ela mais isola do que de fato
você cria sociedade, né, digamos assim, ela mais isola do que promove a relação social entre as pessoas, principalmente atualmente, né, que, enfim, cada vez mais a sua vida no Instagram é uma mentira, e se a pessoa for te conhecer de verdade, você fala, meu Deus, não me conheça de verdade, conheça a minha vida ideal no Instagram. Enfim, então tem muito isso. E aí, o que acontece? O K-pop vem com essa oferta de tipo, você não quer um amigo perfeito, idol? Que vai cuidar de você, que vai fazer músicas pra você, que vai salvar a sua vida, que vai conversar com você numa fan call, que vai dizer que te ama, que vai fazer várias coisas pra você colecionar e vender, e ter aquela endorfina de fazer umas comprinhas ótimas, de você fazer coleção. É um idol maravilhoso, que ele vai te oferecer um fandom pra você fazer novos amigos que vão falar super bem dele também, que ele vai ser o namorado de todos. Imagina ele. Ele nem vai namorar, porque a namorada dele são os fãs. Tipo, é uma coisa muito surreal. É muito. É muito assim, tipo. Eu esqueci a porra da palavra. Mas é muito impossível de você negar. Assim, é muito mágico. Você que estava isolada na sua casa, agora você tem um mundo de coisas feitas exclusivamente para você. Essa palavra exclusivo vem com uma facilidade nesse mundo que é absurda. E aí, no minuto seguinte, você tá lá consumindo absolutamente tudo de um cara que nem fala a sua língua, mas que você tem certeza que ele salvou a sua vida. De alguma forma, né? E aí, até aí, não que eu ache 100% saudável, mas enquanto tá só você nisso, consumindo de uma forma equilibrada, vá lá. Vai com fé, amiga, né? Até porque eu sou uma pessoa que coleciona maridos 2D, entendeu? Talvez fique muito fácil porque eu tenho essa noção de que eles são 2D, mas, enfim, até aí, tipo, eu acho que a gente chega nesse limiar, eu acho que é o limiar ali, do tipo, ok, beleza, saudável, mas ok. Só que a partir dessas exclusividades, e eu acho que aqui é o limite da onde é responsabilidade da indústria. Então, tipo, a indústria tem a responsabilidade até aquele determinado momento de sou a pessoa que está fornecendo esse abraço aqui para você, que está oferecendo o mundo. Aí tem aquela linha de que o que você vai fazer com esse mundo. E as pessoas do K-pop escolheram a pior coisa para se fazer com esse mundo, que é ranquear. Elas transformam tudo numa grande competição. Quem que olhou para ele? Para quem ele sorriu? Mas foi para você? Mas eu tenho mais álbuns. Como que foi para você? Mas eu sou a mais bonita, a mais magra, eu que conheço mais ele, eu que já tenho tudo, eu que vou em todos os fansigns, eu que tenho isso daqui. Como é que ele sorriu para você? Não vai sorrir para você. Ao mesmo tempo que ele tá triste, ele tá triste é com você, não é comigo. Lógico que é com você, né? E ao mesmo tempo que existe uma competição entre os fãs, né? Existe muito uma competição entre os fãs, tipo, não, você não pode ter meu bias, eu tenho meu bias. Ou assim, como você pode ser o bias deles? Não, o meu bias é muito melhor que o seu. Pelo amor de Deus. O senhor nem dança. Então, ao mesmo tempo que você tem essa competição entre eles, você também tem um paradoxo muito foda, que é tipo assim, ao mesmo tempo que eles são deuses, eles são prisioneiros. Então é assim, um momento o cara é foda. Espera até o cara aparecer com uma namorada. Ai, mas ele não prestava no grupo dele mesmo, né? Tem que tirar. Fica uma relação. Viver no K-pop é um grande paradoxo. É um grande paradoxo. Chegamos nesse ponto. A partir daí, esse tipo de coisa é o que já não está no controle da indústria tanto, que tem que ser responsabilizado pelos fãs, óbvio, até porque a gente não está falando de um grande robô, um conjunto de robôs que não tem opinião própria, né? Assim, se a sociedade não criar uma consciência de consumo, a gente pode enterrar esse planeta, implodir e ir para Marte, né? Porque assim, né? Então, tipo, existe toda essa questão pós-criação desse produto muito
apetitoso, digamos assim, né, para essas pessoas, e que as pessoas geram essa competição, né? Um exemplo muito clássico disso é, por exemplo, chips entre idols. Nunca vai ter um chip confirmado, gente, pelo amor de Deus. Você acha que vão chipar, sei lá, os meninos do Enhypen, do Stray Kids? A empresa vai aparecer, olha, que nem faz os BLs, ó, esse é o mascote dos chips X. Nunca. Até porque se um deles aparecer e falar, vocês estão me chipando, que bom, porque eu realmente sou gay. A vida daquela pessoa acabou. Tipo, acabou. Que é um outro grande paradoxo, né? É um outro grande paradoxo. Enfim, tudo isso para explicar que, tipo assim, eu tô tentando entender quando que um hobby, em que momento que um hobby virou uma guerra, sabe? Eu entendo até que ponto é lucrativo para as indústrias, e eu entendo a indústria lucrar com esse caos, que aí tá outro principal erro deles, né? Não dá apoio para essa engine, por exemplo. Uma nota, alguma coisa, sei lá, uma qualquer coisa. Tipo assim, estamos deixando aí. Eu, pelo menos, não vi nada oficial saindo da Mnet ou da Hybe, sei lá, em relação a esse caso, né? Provavelmente deve rolar uma cortina de fumaça aí, alguma coisa muito importante. Não estou falando que mas no dia de hoje, por exemplo, teve o afastamento de uma das outras meninas da Cat's Eye. Talvez a galera comece a falar muito, muito, muito desse fato e esqueçam esse outro que aconteceu. A Coreia é cheia das correntes de fumaça mesmo. Então essa falta de tato da indústria realmente é muito punk, justamente porque não que queira tomar lados, mas ao mesmo tempo existe uma boa vizinhança tão excessiva onde tudo é válido, entre muitas aspas, né? Que aquela mesma coisa, tipo, por que não tem mais segurança nos aeroportos para os meninos? Quem que tá perseguindo eles? Se a pessoa tá no aeroporto, muitas vezes ela pagou caríssimo para seguir eles em todos os aeroportos. Uma pessoa que dá essa grana, eu não posso parar ela. Imagina, ela dá muita grana. Então, eu acho que também tem essa questão, né? Mas, ainda assim, tem uma pequena parcela, os fãs em si têm uma pequena parcela de culpa disso, né? Óbvio que tem. E o estímulo do consumo consciente tem que ser algo constante, principalmente dentro dos fandoms, né? Tem que voltar essa ideia de que um grupo de fãs é de fato uma comunidade. Se o hobby, em algum momento, se o teu hobby ou a pessoa que você é fã, a comunidade que você virou fã, assim, que você tem de fandom, se em algum momento ela tá te trazendo algo que não seja felicidade, que não seja algo bom, se ela tá te dando trabalho de alguma forma, se você tá tendo que fazer algum sacrifício, se você tá tendo que entrar em dívida, se você não tá feliz, se você alguma coisa ruim está errado. O que eu vou dizer agora pode soar muito esquisito. E eu tô preparada pra tomar uns hate. Mas ser fã não é pra ser um trabalho. É diferente quando você pega, por exemplo, eu sou fã de algo X, a partir do meu carinho por essa coisa, eu vou criar um serviço, criar um produto, criar alguma coisa que eu vou fazer de fã para fã. Outros 500. Outros 500. Mas ser fã em si, ter o hobby pelo hobby, não tem que ser um trabalho. Não tem que te desgastar. Ai, mas eu quero apoiar o meu artista. Amiga, comprando o álbum, pagando ingresso, você já é o seu apoio. Porque você está consumindo um produto que ele está te oferecendo. E você foi e pagou por ele. E tá tudo certo. E termina ali a nossa transição de negócios. Por que você compra uma determinada coisa? Porque você sente um apego por ela. Por que você compra uma bolsa? Por que você compra uma viagem? Por que você compra um museu, uma experiência no museu, sei lá, uma peça de teatro, alguma coisa assim? Porque te faz sentir coisas.
Por que você vai no show dessa pessoa? Pô, porque me faz sentir coisas, ou tem muito a ver com a minha vida. Eu quero me divertir. Eu quero me entreter. Esse é o seu produto, o entretenimento. E você pagou por ele. E é isso. E é isso. E tá tudo bem. E tá tudo certo. O restante, a empresa dá no marketing dela, tem que dar um nome no marketing dela, entendeu? Então, assim, a gente precisa rever. E eu vou falar isso pelo resto da vida, assim. Eu acho que todo vídeo vai ter algum ponto desse. A gente precisa rever como é que tá funcionando os comportamentos dos fãs de hoje em dia. Porque tá virando caos, gente. Não tá dando mais. Alguém vai ter que fazer alguma coisa em algum momento. E eu acho que é isso. Né? Voltando à mina, não foi culpa dela. Não foi culpa do Nick, pelo amor de Deus, gente. Não foi culpa do Nick. Não foi culpa do Sunoo. Tem gente culpando o Sunoo. Meu Deus. E não é só sobre cyberbullying. É sobre todo um comportamento de uma indústria. Entendeu? Vamos pensar sobre, refletir sobre e praticar aquele consumo consciente, né? Tanto para ser alguma coisa boa para vocês, como para preservar o próprio artista, porque, né, tem muita gente nova pedindo para dar um tempo por causa de problemas mentais e tudo mais. Muita fratura por estresse. Gente, fratura por estresse não é uma parada comum. Não é uma parada, fratura por estresse, ok. Não é simples. Entendeu? Então, tipo assim, vamos parar de normalizar umas paradas e vamos levar consciência, assim, tipo, que muitas vezes os fãs são muito novos, né? Tem muito fã que é muito novo. Tipo assim, uma menina de 26 anos tirando a vida numa live é complexo. Do mesmo jeito que sei lá, os caras que debutam agora, tipo, adolescente, jovem adulto de 20 anos tendo fratura por estresse, não é normal. Então acho que a gente tem que, enfim, refletir muito sobre isso, tá? É isso.